Hoje vamos falar sobre média móvel, que é alguma coisa que a gente conhece desde pequeno, né? Então, para a gente passar de ano na nossa escola, lá no primário, a gente precisava, por exemplo, tirar uma média maior do que 6 em algumas escolas, ou 7 em outras escolas. Se a gente chegava no final do ano, ao final dos 4 bimestres, né, com essa média superior ao mínimo que precisava, a gente passava de ano se tirasse uma nota, ou se a média ficasse abaixo de um valor determinado, a gente ficava de recuperação no final do ano, não podia, ficava de castigo, não podia jogar bola com os amigos porque a gente tinha que se preparar para a recuperação. E isso a gente acaba trazendo para a nossa vida até hoje. Imagino que a gente vai pensar em tempo médio para um monte de coisa, temperatura média do ano para decidir se vai sair de camiseta ou de casaco para o resto da vida, né? Uma coisa, a gente usa a média, né, todos os dias, por exemplo, para definir que horário que a gente vai sair de casa antes de trabalhar. Então, se eu tenho que chegar no meu trabalho às 8 da manhã e, em média, levo uma hora para chegar no trabalho, eu tenho que sair de casa às 7 da manhã, para que às 8 eu já esteja por lá. Aliás, o tempo médio, enfim, né, o tempo médio que eu gasto para chegar no trabalho é uma hora. Eventualmente, né, você tem algum dia que eu vou levar mais do que uma hora. Por exemplo, depois de um final de semana prolongado, né, eu saio aqui segunda-feira, moro perto da Anchieta, para ir para São Paulo, eu vou levar mais do que uma hora. Às vezes tem um acidente, você também tem um trânsito mais parado, você leva um pouco mais de uma hora, você sai da média. E também nas férias escolares, por exemplo, eu levo bem menos do que uma hora para chegar no meu trabalho, né? Essa é a distorção da média também. Ou seja, é quando o preço, quando o tempo, né, foge à média. Mas em média, eu levo uma hora para chegar no meu trabalho. No mercado, né, na análise técnica, no mercado de ações da análise técnica, a média fornece o valor médio da cotação dentro de um determinado período, usando alguns tipos de média. Você tem, por exemplo, a média aritmética, que eu vou mostrar para vocês, que é muito similar às notas na escola, né? Então, a aritmética é como se você somasse a nota do primeiro bimestre, do segundo, do terceiro e do quarto, dividia por 4, você teria a sua nota média. No caso da análise técnica, a gente soma o preço de fechamento, se for um gráfico diário de hoje, de ontem, de antes de ontem, e aí, enfim, somamos quantos preços de fechamentos a gente quiser. Por exemplo, eu utilizo uma média de 72 períodos, então eu somo o preço de fechamento dos últimos 72 dias, no caso do gráfico diário, e divido por 72. Se for um gráfico de 5 minutos, eu pego o preço de fechamento dos últimos 72 candles e divido por 72. Essa é a média móvel aritmética. E a gente tem a média móvel exponencial, que inclusive é que eu mais gosto de usar, porque ela tem na fórmula um fator K que dá mais atenção aos últimos períodos. Ou seja, se eu estou analisando um gráfico utilizando a média de 72 períodos, o preço de fechamento do último candle que acabou de acontecer tem mais valor para a média do que o preço de fechamento de 72 candles atrás, ou seja, a média fica mais perto do preço, né? E muita gente usa na análise técnica a média para comprar e vender no cruzamento dessas médias, né? Então coloca geralmente uma média longa, né, de, por exemplo, 21 períodos e uma média lenta, uma média curta de 9 períodos, e assim que a média 9 cruza de 21 para cima, o cara compra, e quando cruza para baixo o cara venda. Como tem aqui nesse gráfico, né? Olha só, um gráfico qualquer, de um período qualquer, aqui a linha vermelha é a média móvel de 9 períodos, cruzou a preta para cima, você tem uma compra, e olha só que beleza, né? A média ficou comprada até essa seta vermelha, onde você faz agora uma venda, né? Sai da operação comprada, inicia uma venda, e o preço cai e você fica vendido, ou seja, você ganhou muito bem nas duas operações. Ou seja, preliminarmente, né, nós poderíamos chegar à conclusão de que simplesmente plotar duas médias no gráfico e a partir daí começar a operá-la vai te trazer dinheiro no mercado. Isso só não é verdade porque entre uma tendência de alta e uma tendência de baixa, muitas vezes o mercado passa um longo período sem tendência, em tendência neutra, ou como eu gosto de chamar, consolidação. Então o mesmo gráfico,
só que num período de consolidação. A média cruzou para baixo, você vendeu, logo depois o preço subiu, você já tomou o primeiro stop, comprou, logo depois o preço caiu, você tomou o segundo stop, vendeu, depois o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Ou seja, num período de consolidação, as médias cruzam para cima e para baixo e é muito provável que se você só operar cruzamento de média móvel, num determinado momento, você vai devolver o ganho que você teve no momento bom e vai também acumular prejuízo, né? Então é difícil usar a média móvel simplesmente olhando o seu cruzamento. Eu utilizo duas médias móveis, que são as médias móveis de 17 períodos exponencial e as médias móveis de 72 períodos exponencial. Mas eu não olho o cruzamento das médias, e sim se o preço está perto dessas médias, que é onde eu gosto de comprar ou onde eu gosto de vender, ou se o preço está longe dessas médias, se existe uma distorção. Eu não gosto de distorção, porque é um lugar, né? Quando você já tem uma distorção no preço, né? Você tem pouco alvo e muito risco, né? Aliás, quando você tem o preço se ficando distorcido em relação à média, você tem o que a gente chama de gráfico de bolha, que é algo que acontece muito lá atrás, desde a época de 1637, né? Entre 36 e 37, quando você teve a primeira bolha que se tem notícia, que é a bolha da tulipa, que aconteceu na Holanda e que fez muita gente ganhar dinheiro, pouca gente ganhar dinheiro num determinado período, entre 36 e 37, mas fez muita gente quebrar, né? Então a tulipa valorizou aí, saiu de 20 moedas locais, né, para 200, né, muito rapidamente, e depois caiu também muito rapidamente o preço da tulipa, o que fez muita gente perder dinheiro, né? Um bulbo de tulipa valia mais do que 100 toneladas de manteiga num determinado momento e depois, num segundo momento, passou a não valer quase nada, perfeito? Esse é o primeiro gráfico de bolha que, de certa forma, é a distorção da média. E depois disso, a gente teve várias outras bolhas que foram criadas em algum momento e que geraram crises no mercado, como, por exemplo, a crise de 29 lá nos Estados Unidos, como, por exemplo, teve a quebra da Nasdaq no final do século, né? A gente teve depois uma que ficou muito conhecida, foi a crise de 2008, também com o preço dos imóveis lá nos Estados Unidos caindo assustadoramente. E aqui, eventualmente, a gente tem uma ação ou outra que cria essa distorção das médias e muita gente embarca nessa perdendo dinheiro. A última que eu me lembro, aliás, antes disso, né, um gráfico interessante, que é um gráfico muito conhecido que fala aí exatamente dessa loucura para quando o preço foge das médias, né? Então, as bolhas são criadas assim, né? Então você tem aí um dinheiro inicial entrando no mercado, aqui você tem um investidor institucional se posicionando no mercado, num ativo qualquer, sempre com um preço perto da média e de repente começa aquela loucura com o público em geral chegando, geralmente já no momento em que o preço está muito distorcido das médias e logo depois o preço retorna até as médias, né? Criando o que a gente chama de algumas sensações, né? E a emoção está muito ligada às nossas operações no mercado. No primeiro momento, o entusiasmo que não para de subir, a ganância de querer comprar cada vez mais, a ilusão de que vai subir até a lua. E quando você pede demissão do seu trabalho porque você acha que ficar comprando aquele mercado ou aquele ativo vai fazer você ficar milionário, bilionário, sem ter nenhum tipo de desarranjo, né? Aí o mercado começa a cair, você, poxa, é uma correção momentânea, enfim, de repente volta ao normal, o mercado volta a subir, aí vem uma queda mais forte quando geralmente rompe um fundo, e aí você tem outros sentimentos de medo, de arrependimento, de desespero, que é quando geralmente as pessoas zeram a operação que comprou aqui em cima, né? E aí o preço retorna até as médias. Isso é muito comum. A gente teve aqui no Brasil, no ano de 2010, a bolha que a gente chamava de bolha do alicate, né, com a Mundial, que é uma empresa que, entre outras coisas, faz alicate. Olha o que aconteceu num prazo aí um pouco superior a um mês, né? Ela saiu de R$ 100 para 950 e rapidamente voltou para R$ 100. Parece ser uma coisa que, mas isso é de 2010, né? Mas isso acontece toda hora, pessoal, né? É que às vezes a gente é preguiçoso em procurar exemplos atuais. A de 2010 foi onde muita gente perdeu dinheiro, mas olha só, dá uma olhada nesse gráfico da Card System, que é algo atual, né? Não é a mesma coisa daquele gráfico lá atrás, ó.
Então, uma subida inicial, né? Uma volta até a média, aí vem aqui todas aquelas sensações. Se você for observar, é exatamente aquele gráfico que eu coloquei. Ela só ainda não rompeu esse fundo aqui, ó, tá vendo? Para voltar até a média, quem sabe aqui até o 7,90, mas é muito parecido. Ou seja, pegar o preço quando existe essa distorção é muito, muito complicado. É muito melhor quando a gente pega o preço na média, né? No intraday também tem muito disso, né? No pregão do dia 6, no dia 5, ao final do pregão, saiu a notícia de que a perspectiva do nosso rating saiu de negativo para estável por uma agência aí classificadora que dá rating para, entre outras coisas, para a economia do país, né? Então o mercado amanheceu empolgado. O que eu mais escutei quando abri o mercado no dia 6, no dia 16, perdoe, né? Então a notícia do dia 15 no final da tarde, no dia 16 foi quando a gente teve aí a abertura em gap de alta, né? O que eu mais escutei foi, André, dá para comprar o índice, por exemplo, aí que está na tela, né? E aí o que é isso aqui? É a distorção, né? O que acontece quando você tem uma distorção? É mais provável que aconteça isso, do preço voltar nas médias, do que continuar subindo. Então, contra o senso do mercado, muita gente que já tem experiência vende ao invés de comprar, porque o preço está longe das médias. A mesma coisa aconteceu com o Petrobras, olha como ela abriu, né? A gente tinha nesse momento uma operação de venda no swing trade. Continua tendo, porque ela voltou a cair, felizmente, para a nossa operação, né? Olha só o que aconteceu depois disso, né? Ou seja, a partir da abertura, o preço, ao invés de continuar aumentando a distorção, voltou nas médias, né? E se a gente observar como fazer as operações pensando nessas duas médias que eu mostrei para vocês, a gente percebe que é muito simples. Por exemplo, aqui a gente tem um índice futuro nos 5 minutos. Uma perna bonita de alta, só que aqui se você não comprou é perigoso, porque o preço se distanciou das médias e de repente o preço volta até a média. Esse é o gráfico de 5 minutos. O que eu olho? Eu olho o tempo gráfico maior se ele está acima dessa média de 72 períodos, ou seja, se ele tem no tempo maior tendência de alta, olha lá, o gráfico de 15 minutos está acima da média de 72, então eu vou olhar o gráfico de menor período, que é 1 minuto, se ele tem tendência de alta e está rompendo o pivô, olha só, é esse o ponto aqui que ele precisa romper. Então quando o preço nos 5 minutos está na média, quando 15 minutos tem tendência de alta e 1 minuto faz esse movimento rompendo para cima, é que eu penso em entrar na operação de média móvel, porque você pega o preço perto das médias, sem distorção e início de movimento, onde o alvo é grande e o risco é pequeno. Na venda é a mesma coisa, esse é um exemplo de vale nos 5 minutos. O preço voltou até as médias no gráfico de 5, no gráfico de 15 está abaixo da média laranja, que é de 72 períodos, no gráfico de 1 minuto está em tendência de baixa. O pivô é exatamente aí onde está o preço, então a partir do momento que rompe, a gente pode pensar em venda. Então, toma muito cuidado para não operar essas distorções. Tem muita gente, como eu falei no vídeo anterior da semana passada, que entende a análise técnica como algo que dá para quem a conhece o poder de prever o futuro, quando na verdade a gente aposta em probabilidade, a gente calcula probabilidade. A probabilidade de você ter um início forte de movimento quando o preço está nas médias é muito maior do que quando ele está muito afastado dela, quando já tem uma grande distorção. Não se esqueça disso, isso acaba sendo importante e tenho certeza que vai te trazer um bom retorno no longo prazo. Sobre esses e outros assuntos eu falo no curso Tudo que Aprendi em 12 anos de Day Trade, que faço em parceria com a Infomoney. O link está aí para vocês, fiquem à vontade para dar uma olhada no escopo do curso. E agradeço a presença de todos aqui assistindo esse vídeo e espero encontrá-los no próximo. Um abraço e até mais.